Tá bom. Boa tarde, pessoal. Essa dissertação aqui é um trabalho feito por mim, com orientação do professor Casanova, né? Automation in Generation and Evaluation of Dialogues for Text-to-SQL Systems, Agent-Based Approach. É, a introdução aqui que eu quero trazer para vocês é que isso tange algumas áreas de estudo, tá? Question and Answering, que é um campo de estudo que é basicamente dedicado a construir sistemas que eles podem, de forma automática, responder perguntas em linguagem natural, tá? NLIDB, que é Natural Language Interface for Databases, né? São basicamente sistemas que conseguem transformar perguntas em linguagem natural em SQL, que são, né, queries estruturadas. Então, por isso, essa interface de banco de dados. O Text-to-SQL, que é um nome que foi basicamente dado para essa tarefa de NLIDB, mas que ganhou bastante popularidade usando LLMs, tá? E agente, que é um outro campo de estudos que são basicamente sistemas que conseguem observar um environment, né, um ambiente, e tomar decisões inteligentes baseadas nisso, tá? Hoje, em dia, né, grande parte dos agentes já são LLM-based, né? Ou seja, eles utilizam a tecnologia de LLM, tá? Que são modelos de larga escala, que são modelos de IA treinado numa vasta quantidade de dados. O nosso objetivo aqui, então, é como diz o nome da dissertação, é criar uma forma de a gente gerar de forma automática esses datasets e avaliar, né, diálogos multiturnos de agentes text-to-SQL, tá? Entrar em cada ponto com detalhe mais para frente, mas as contribuições, então, dessa dissertação são essas quatro, que é automatizar esse processo de geração desses datasets de diálogo, tá? Baseados no esquema de um banco de dados, então é bem importante dizer que o que foi feito aqui para um banco de dados, ele está aberto para ser feito para outros. A gente criar um agente avaliador que ele simula o comportamento de um usuário. Isso se dá à necessidade de você criar uma simulação do que aconteceria na prática de um usuário usando o seu sistema, porque não é algo que é fechado, não é um input que vai gerar um output fixo. É algo em aberto. Quando você pergunta algo para um chat GPT da vida, ele não vai responder algo exato. É sempre uma resposta diferente. Então, a gente também aqui nessa dissertação a gente vai trazer métricas específicas para avaliar esses sistemas text-to-SQL, porque a gente precisa de métricas que consigam nos dar um valor de o quão bem esse sistema está indo e elas não eram muito bem fechadas aí na literatura. Então, a gente está trazendo algumas aqui que a gente está propondo. E a gente também, né, essa dissertação ela faz uma comparação de dois agentes, com memória e sem memória, tá? A gente vai explicar mais para frente como funciona. Então, os desafios que a gente encontrou, né, fazendo esse trabalho foi a representatividade dessas tabelas, porque se você faz um dataset, né, em cima de um banco de dados, você não pode nem nem super representar tabelas. Então, você tem que tentar fazer ali uma combinação que tenha uma quantidade similar de representatividade das tabelas, tá? E a gente também tem o segundo desafio, que é criar diálogos realistas que conectem essas tabelas por meio de joins válidos. Então, se você está tentando conectar uma entidade a outra, seria legal que existisse um join válido de fato. Você pode mandar uma LLM criar essas conexões, mas fazer isso ser um join válido é algo que a gente teve que adereçar como estudo. É, a gente também aqui teve o desafio de como gerar de forma automática esse dataset, e para isso a gente fez uma pipeline de geração de dados que vai ser mostrada nos próximos slides, tá? E o outro desafio, e outros dois desafios que a gente teve um é simular essa comunicação realística, como se fosse um humano de fato interagindo com a gente, e a outra é criar esses padrões de avaliação e as métricas relevantes, tá? Então, agora a gente vai de fato para o nosso framework, porque o que foi criado aqui foi um framework, tá? Essa é a parte de geração, tá? Do dataset. Então, eu vou explicar por partes o que foi feito em cada fase e a gente vai ficar por dentro aqui de cada passo. O que acontece nesse get schema? Sempre que você ver um get schema, pode se imaginar que eu estou indo num banco de dados e pegando basicamente a informação desse banco de dados e botando numa string. Então imagina que quando eu falo que isso aqui é um database schema, eu estou pegando create table x e listando as colunas YZ desse banco de dados, tá? E a gente vai para outra fase, que é o achar essa combinação de joins. O que significa achar essa combinação de joins? Imagina que, no nosso caso, que eu usei o Mondial como banco de dados, a gente tem uma coluna, uma tabela que é sobre países e outra que é sobre aeroportos.
Se a gente quer fazer uma comunicação e transformar isso num diálogo que é, ache para mim os países tal. Beleza, agora ache os aeroportos nesses países. Há de se concordar que a gente vai precisar fazer um join entre essas duas tabelas. E isso seria um join aqui, esse termo de achar os joins. Achar as tabelas que se comunicam e que têm conexão entre si. Então aqui a gente rodou um algoritmo, onde esse algoritmo ele faz o seguinte: ele vai fazer um cálculo estatístico internamente que vai ajustar. E conforme as tabelas forem sendo super representadas ou subrepresentadas, a gente vai ajustando e dando prioridade às novas. Mas basicamente o output final, que é esse CSV, é uma combinação de joins. E essa combinação ela pode ter diversos tamanhos. Podem ser 2 joins, 3 joins ou 4 joins, tá? Que foi o que a gente fez no nosso trabalho. E aí, basicamente aqui a gente tem uma imagem que é como ficaram representadas as tabelas, mais ou menos, tá? Então, cada tabela apareceu mais ou menos 5 vezes, se a gente for seguir essa média, beleza? E aí, os tipos de join a gente criou de número de forma igual também, 17 combinações com 2 joins, 17 combinações com 3 joins e 16 com 4 joins, beleza? Então, a gente vai para a próxima fase. O que significa esse Extract Table DDL Statements? Imagina que a gente tinha um esquema gigante, que é o esquema do banco de dados inteiro, e agora a gente tem esses nossos Optimal Joins. E suponha que eu vou ter tabela A, B e C em uma combinação desse CSV. O que eu vou fazer é extrair daquele esquema gigante, que era aquela string gigante, apenas as tabelas A, B e C. E agora a gente vai fazer um passo. Aí depois C, D e E. Então a gente vai pegar só isso. Então é isso que significa o Extract Table DDL Schemas, tá bom? E esse example of column value significa que dessas tabelas a gente vai pegar alguns exemplos. Porque na hora de você passar isso para o prompt para uma LLM e dar para ela como exemplo, para ela poder de fato gerar o dataset, ela precisa saber. Porque no country, por exemplo, né, poderia ser BR, Brasil com S, Brasil com Z. Então seria interessante a gente dar exemplo de valores dessas colunas, dessas tabelas, para a LLM conseguir fazer o exemplo sete que sejam verídicos e válidos. Tudo bem? Então, o que é um dialogue, né? Um dialogue, ele vai ter mais ou menos esse formato. Então, cada item do nosso dataset o qual teve 50 experimentos, eles tinham um item era mais ou menos assim, tá? Onde vocês podem ver meu mouse, que a gente vai ter perguntas. Por exemplo, quais montanhas são localizadas na Grécia, tá? E depois a gente vai ter outras montanhas, outra pergunta que é montanhas. Só que, na verdade, quando você fala qual é a elevação dessas montanhas, você está usando o contexto geral. E é exatamente isso que a gente teve trabalho de fazer nessa geração do dataset. Quando o usuário fala qual é a elevação dessas montanhas, levando o contexto geral da conversa, ele quer dizer qual é a elevação das montanhas localizadas na Grécia, porque contém o contexto da pergunta anterior. E isso não foi trivial de se fazer. Então, a gente teve que usar algumas features de LLM para conseguir fazer essa façanha, tá? E uma delas foi o Structured Outputs, que basicamente força a LLM a responder num output estruturado. Vocês podem ver essa referência aqui, eu posso deixar no slide depois, na documentação oficial do modelo mais eficiente que a gente tinha na época, que é o O3, da OpenAI, tá? E aí, como é que a gente força esse output estruturado? Você vai ter que usar o PyDentic, que é uma biblioteca do Python de tipagem, tá? Muito bem, muito renomada, muito conhecida. E você vai ter que fazer classes que herdam um base model. E esse base model é o modelo que você quer que o seu modelo siga de output. Então eu vou falar para ela que eu quero criar um experimento, onde esse experimento vai ter um ID, um número de iterações e ele vai ter uma lista de interactions, onde interactions é uma outra classe com seus atributos, tá? E vai ter ground truth, que é uma outra classe com seus atributos também. É bem interessante a gente prestar atenção que ele tem uma feature que se chama field. Isso é muito bom e tem muita sinergia com as LLMs, porque o field ele tem uma descrição. Então você passa na descrição desse campo qual é a descrição daquilo. E o mais complexo, e que é aquele intention que eu tinha dito, ele fala exatamente isso. O intention é a real intenção do usuário, que tem que ser em linguagem natural, e ela é uma versão considerando que você não tem o contexto global de toda a conversa. Então é por isso que ele consegue gerar a pergunta, que é o e as montanhas, e na real isso quer dizer e as montanhas da Grécia. Entendeu? Isso tudo no passo final é promptado para uma LLM. Ela segue exatamente esse prompt aqui, que é você é um gerador de diálogos avançado e a sua tarefa é transformar tudo que eu te passar em um dialogue experiment. Aí eu passo a combinação dos joins, que é exatamente aquilo que a gente tinha gerado no CSV, as tabelas envolvidas e os detalhes daquela tabela que são os DDL statements, que é
o create table, o nome das colunas, o tipo da coluna, os exemplos de valores dessas colunas. E aqui está o expected JSON format, que é exatamente aquilo que a gente tinha botado ali, eu omiti para simplicidade. E aí você fala que, ó, seguindo tudo que foi dito acima, gere de fato o exemplo. Gerando esse exemplo aqui, como eu já mostrei para vocês, tá? Algumas coisas aqui são como Tables from Schema Linking, que eu vou explicar mais para frente lá, que o Schema Linking é basicamente o processo da LLM reconhecer quais tabelas estão envolvidas na pergunta, mas isso já é mais para o text to SQL, tá? Então agora eu vou. Opa, eu pulei para o final. Desculpa. Eu vou passar para o próximo passo, tá? Que é o que é esse dialogue, tá? Os conceitos de diálogo. Um diálogo, ele é uma conversa completa entre um usuário e um conversational agent, que é exatamente o agente de text to SQL, tá? Que normalmente ele tem uma sequência de trocas, tá? Que a pessoa vai conversar com a gente. Se você é um usuário de ChatGPT, você pode imaginar que se você entrar no GPT e criar um novo chat, aquilo vai ficar lá, aquilo é um diálogo. A nova janela que você criou, aquilo é um diálogo. Agora, uma interaction, ela é um segmento de diálogo associado a uma intenção do usuário. Isso consiste em um ou mais turnos que representam um objetivo final, tá? Que normalmente é responder ou clarificar alguma coisa. E essa interação ela é considerada completada quando quando o agente de fato consegue responder o que o usuário falou. Eu vou explicar isso junto depois que eu explicar turno. E turno é uma contribuição atômica dessa troca dentro de uma interação. Então imagina que eu falo assim, ChatGPT, me dá os países da Europa. E aí ele me dá os países da Europa. E aí eu falo, e agora me dá os aeroportos deles. Aí ele fala, se ele não tivesse memória. E os aeroportos do quê? Do que você está citando? Isso ainda é a mesma iteração, só que houve uma múltipla troca de turnos entre o usuário e, de fato, o agente. Então, a interação é isso. Ela significa uma end goal, onde você vai ter uma intenção e, basicamente, na avaliação, a gente, uma hora ali, avalia se, de fato, a LLM está seguindo a intenção do usuário. Então, isso foi trivial, criar esses conceitos para a gente conseguir, de forma né, conseguir formalmente descrever na dissertação o que a gente queria dizer, tá? Então agora eu vou falar sobre o framework de avaliação, tá? Eu vou nesse slide falar mais da parte de cima, depois a gente vai focar na parte de baixo. A parte de cima é só um overview de como era o nosso Text to SQL Agent, tá? A gente chamou de Dialogue Control Agent, que era uma LLM que decidia chamar ou não uma ferramenta de Text to SQL, tá? E aí, basicamente, ele seguia um framework de troca de diálogo e tinha memória. E tem memória. É feita uma pergunta, e essa pergunta vai decidir de fato chamar uma ferramenta de text to SQL. E aí a gente passa como input para a ferramenta de text to SQL o que o agente julgar que é o melhor input para essa ferramenta. Essa ferramenta vai fazer diversos passos, como esquema linking, SQL compilation, execution, que são basicamente identificar as tabelas-chave que a gente precisa para essa query, executar a query no banco e retornar a resposta, tá? E isso tudo vai ser executado num banco de dados. Isso é o que funciona dentro do Database Conversational Agent, ok? Então agora eu vou para dentro do framework de avaliação. Meio que fiz um compress ali naquela parte de cima. O que funciona dentro do nosso framework de avaliação? Aquele item que a gente gerou, dos 50, a gente vai pegar um, e isso é um dialog, beleza? Esse dialog ele vai passar por um node setup, onde eu pego os metadados e faço algumas organizações de preparação, e aí a gente passa para o nome principal, que é o User Interaction Node. Esse User Interaction Node, ele basicamente vai fazer trocas com o Conversational Agent. Então ele vai simular o que fosse um usuário mandando mensagem para a LLM. Então, se a LLM nesse não aqui fala, olha, não entendi muito bem sua pergunta, ele vai usar conceitos de LLMS Judge, que basicamente é a gente usar a LLM para julgar outputs de LLM, vai detectar se isso foi uma requisição de feedback, vai detectar se é qualquer coisa que for fora do escopo de fato executar a ferramenta que estávamos esperando. E depois disso a gente vai fazer anotações, que vai passar para o Check Response Node. E esse Check Response Node ele vai fazer as avaliações estatísticas, ele vai coletar se o que foi imputado para a ferramenta de text to SQL de fato era o que a gente estava esperando na intenção do usuário, se o que foi executado, esse SQL é correto, o resultado desse SQL ele é de fato o que estávamos esperando. Isso vai passar por um nó ali arbitrário, que é um nó proceed. Esse nó proceed vai checar se a gente já chegou no final do dialog, né, se a gente tem mais alguma interação ou não, e aí vai rotear para o final ali, que é o final da avaliação. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que esse agente avaliador, ele vai ficar conversando com o agente principal, que é o agente target, que a gente está tentando avaliar, e vai ficar trocando mensagens. E caso haja algo que foge
do escopo do que a gente estava esperando, por exemplo, olha, não entendi sua pergunta, você pode clarificar, pode fazer tal coisa, aí ele vai se comportar como se fosse um usuário. Então isso quebra o workflow determinístico de, olha, eu vou mandar isso aqui, eu estou esperando isso aqui, e se qualquer coisa fugir desse workflow que eu estou esperando, a gente vai quebrar o agente, vai ter um erro. Não, a gente está deixando uma conversa de fato entre dois agentes, tá? E aí a gente tem um evaluation result, que é parecido com o nosso input, que é aquele diálogo, né, aquele experimento de diálogo, e esse evaluation result ele vai ter o resultado de cada interação. Então, imagina essa interação um. Ela tem como objetivo perguntar quais são as montanhas localizadas na Grécia. E aí aconteceram os turnos dentro dela. De fato, o usuário perguntou quais são as montanhas localizadas na Grécia. E o agente conseguiu responder: olha, as montanhas são essa aqui. E aí, dentro do evaluation, a gente tem qual foi o input para tool de text to SQL, que é esse aqui. O que, que o agente de fato passou para tu? Foi isso. E qual era a intention? Era exatamente isso, ou parecido. Então, rolou um LLM Adjudge, o LLM julgou que esses dois inputs aqui eles são parecidos, então a gente vai ter uma coisa chamada alignment true. Esse alignment, ele julga se basicamente o que a ferramenta está passando desculpa, se o que o agente está passando para a ferramenta de text to SQL, ele está alinhado com o que era esperado e que é ground truth desse nosso dataset. E nesse caso, ele era true, e o correctness, ele mede se o SQL ele era esperado com o SQL que a gente tinha botado no dataset. Então, ele fez algo que é o select m.name, quando na verdade o expected era select mondial mountain.name, mas como rolou alias, foi parecido, gerou uma tabela similar, a gente faz isso a gente calcula isso com pontuação de Jakarta, etc. A gente consegue detectar que o correctness aqui nesse caso é true. E nesse caso foi true as duas métricas, tá? E aqui está um outro exemplo. O outro pode ter parecido muito óbvio o porquê que foi true os dois. Mas nesse caso, dentro do turno, que é o segundo, o usuário, né, o agente que simula o usuário manda. E qual a elevação dessas duas montanhas? Desculpa, dessas montanhas. Quando o agente vai chamar a ferramenta de text to SQL, ele chama qual é a elevação das montanhas localizadas na Grécia. Ele não dá esse input aqui que foi o que o usuário botou. Então ele reescreve o input do usuário, parecendo muito que é o que esperava. Nesse caso, muito parecido com o que era o user intention, e esse align vai dar true esse turno também vai ser pontuado como true. Então, o que acontece é que de forma estruturada né, seguindo um raciocínio usando métricas dentro desse framework que a gente criou, agora a gente tem uma forma de avaliar a qualidade e o impacto de você adicionar memórias em um agente. Então, o agente sem memória, antes ele desempenhava da seguinte forma: em 59% dos casos, ele tinha alignment true. E ele só conseguia ter uma SQL query bem sucedida em 32% dos casos. E quando a gente incluiu memória nele, a gente avaliou um agente com memória, a gente teve 95% dos resultados sendo true, tá? Em alignment, e 82% dos casos, a query que foi mandada estava de fato correta. E isso seguindo né, padrões de avaliação de text to SQL, isso são valores bons, tá? Uma outra métrica que a gente consegue derivar dessas informações que a gente consegue ali no Evaluation Result é basicamente também o que eu decidi chamar de turns per interaction. O que isso significa? Quantos turnos você precisa ter dentro de uma interação para de fato terminar essa interação? Lembrando que aquilo que eu falei, uma interação, elas né, representam um end goal. Ou seja, o usuário perguntou algo, ele só vai dar como terminada aquela interação, ele vai parar de perguntar aquilo para a LLM na hora que a LLM conseguir de fato responder de forma bem sucedida o que ele estava pedindo. Então, antes a gente tinha um turns per interaction seguindo esse gráfico, que a gente pode interpretar aqui da seguinte forma: normalmente a primeira pergunta ela dizia tudo que o LLM precisava, já a segunda pergunta ela carregava um contexto, o agente não conseguia responder, portanto ele fazia um turno de pedir por feedback, e aí isso deixava mais ou menos ali em torno de dois turnos por interação. Então ele tinha esse turno de desambiguação por ter falta de contexto global. E aí, quando a gente inclui a memória, a gente deixa o Turns per Interaction basicamente rodando em volta de um, que também não é perfeito, porque vocês podem ver ali que em um dos casos ele precisou desambiguar algo. Enfim, esses dois gráficos eles mostram que a gente conseguiu melhorar o user experience dessa aplicação, porque quando você inclui memória, você consegue reduzir a quantidade de turnos
que um usuário precisa se comunicar com a LLM para conseguir de fato executar algo. E isso era intuitivo, a gente já tinha imaginado isso quando foi incluir memória no agente, mas agora a gente consegue representar isso de forma né, robusta. Desculpa, eu passei de novo aqui no teclado errado. E as conclusões. É possível, então, automatizar a geração de um dialog dataset, né, para esse tipo de tarefa, de avaliar diálogos de um agente text-to-SQL, agentes em geral, nesse caso text-to-SQL, né? O agente avaliador, ele, sim, ele consegue interagir com o agente target, enquanto as interações ainda restam, ou uma interação não foi finalizada, e a gente consegue fazer isso de forma que use o LLM as judge, ou seja, a LLM decide continuar ou não se comportando como um usuário. E a gente também criou métricas para conseguir avaliar esses né, vários turnos de conversação com o agente text-to-SQL e refletir o quão bom ele está desempenhando, né? E o quão boa é a experiência de usuário de uma aplicação dessas. Para Future Works, eu estou pensando em incluir várias features como Knowledge Graphs, porque a gente consegue avaliar se o passo de execução e passo de coleta de contexto usando tools, ela foi o que era esperado, se ela segue de fato uma ontologia que a gente montou dentro de um grafo de conhecimento. Eu estou fazendo já até hoje, no meu atual emprego, agentes que usam MCP, que é o Model Context Protocol, que é um paradigma de você conseguir usar tools, e o agente consegue usar essas tools de forma não determinística, ele decide que ordem chamar as tools, e talvez medir essa chamada de tools, essa decisão de chamada de tools do agente, usando esse mesmo framework. Então, esse framework não é único específico para text-to-SQL, tá? E talvez aplicar essa nossa estratégia, esse framework de avaliação, em uma pipeline de CI/CD, que é basicamente Continuous Integration and Delivery, que é o passo antes de você fazer o deployment de uma aplicação. Imagina que você quer subir esse seu agente, ele é uma nova versão que você construiu. Ela desempenha melhor que a anterior, você consegue mostrar isso com números? Talvez você consiga, se você botar dentro dessa pipeline de CI/CD esse framework de avaliação que roda e fala de fato como bem esse agente está desempenhando. Tá? Então é basicamente esses feature words que eu estou querendo botar. E falar sobre publicações é bem interessante porque isso virou um paper pro WebST de 2025. Ele foi aceito, que a gente chamou de Automated Evaluation of Database Conversational Agents. E a gente também mandou para o ER Forum de 2025, que ainda está sobre avaliação. A gente vai saber depois dessa dissertação aqui se vai ser aceito ou não. Que a gente chamou de Building and Benchmark Natural Language Databases Conversational Interfaces. Então, a gente ficou bem feliz de saber que foi aceito esse paper e que ele faz bastante sentido e que é um framework robusto de avaliação de agentes. E eu queria agradecer aí a presença de todo mundo e esse é o final da minha apresentação.